vocês? Bom, essa semana, como prometido, nós vamos agora falar sobre a segunda parte do nosso capítulo 9, né? Que vai falar sobre a crosta terrestre. Olha, eu já sendo doida. Então vamos aqui comigo acompanhando essa segunda parte do nosso capítulo, tá? Lá na primeira aula a gente falou do que era a crosta, né? O que estava embaixo da crosta terrestre, o manto, sobre as correntes de convecção. Falamos do que são placas tectônicas, os movimentos dessas placas tectônicas, tá certo? O que a gente vai ver agora são as consequências, o que pode acontecer nesse movimento de placas. No caso, nesse encontro, às vezes, das placas tectônicas. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre os terremotos. Vocês já ouviram, né, falar sobre terremoto? Principalmente lá no Japão, na Ásia, acontece, vira e mexe, tem alguns vídeos mostrando isso daí. A galera fica lá, ó, tremendo toda, os prédios tremendo, né? Terremoto, como tá escrito aqui, ó, são vibrações na litosfera provocadas geralmente pela movimentação das placas tectônicas. Ou seja, quando duas placas se chocam, elas vão uma encostar na outra. Como a gente está falando, pessoal, de placas enormes, é uma crosta terrestre, maciças, densas, pesadas pra caramba, mesmo que essa encostadinha seja assim de leve, como eu falei, por ser muito grande, muito pesada, vai acontecer uma vibração, vai acontecer um tremor naquela parte, naquela placa tectônica, tá certo? Então os terremotos são isso, são essas vibrações que acontecem na crosta terrestre, na litosfera, graças a esse encontro das placas tectônicas. Beleza? Eu coloquei aqui o seguinte, os terremotos eles também podem ocorrer, quer dizer, também podem ocorrer não, durante esse encontro de placas, pode acontecer o que a gente chama de falha geológica, tá? Que é uma quebra, uma ruptura. É tipo isso aqui, ó. Isso aqui é uma falha geológica, tá? É quando, imagina, deixa eu pensar. Imagina um espelho muito grande, um espelho lá. Se a gente às vezes der uma pancada no espelho, já viu que no meio dele pode acontecer de rachar? Já viram? Já repararam isso? É exatamente isso que acontece. Quando tem esse encontro, esse impacto das placas, no meio das placas pode acontecer de rachar também. Que é isso aqui, ó. Olha aqui a imagem. Que é o que a gente chama de falha geológica, que é uma quebra ou ruptura na rocha, na litosfera. Tá certo? Próximo aqui, ó. O terremoto, como é que ele é, né? Como é que ele surge? Como é que ele é formado? Aqui, ó, aqui é uma placa, aqui é outra placa. Ocorreu esse encontro das placas. Essa região central a gente chama de hipocentro. Ponto interior onde se inicia essa ruptura, onde se inicia essa vibração, esse tremor, tá bom? Lá embaixo, hipocentro. Epicentro, epi vem de externo, mais em cima. Epicentro é o ponto da superfície terrestre acima do hipocentro. Então aqui está o hipocentro, é lá embaixo, onde ocorreu esse encontro, o início dessa vibração, tá certo? O epicentro é quando eu só jogo para cima. Então é aqui, ó, na litosfera, na região superficial da litosfera, aqui, ó, bem abaixo está o hipocentro. Aqui então é o epicentro, tá certo? É assim que a gente divide, né? Essas questões do terremoto. Aqui eu coloquei umas imagens, ó, das catástrofes ocorridas, né? Se a gente está falando de regiões onde estão próximas às bordas das placas tectônicas, então tem uma maior probabilidade de acontecer terremoto. Por isso que esse mapinha aqui, ó, todas essas regiões, claro, quanto mais vermelho, maior a probabilidade de acontecer, maiores são os casos, tá bom? De ocorrer terremoto. E essas regiões coincidem com as bordas das placas, que é onde vai ter esse encontro, tá bom? Por isso que a gente falou lá na aula anterior também que o Brasil não tem. Por que o Brasil não tem grandes terremotos, não tem nada disso, não tem maremoto, tsunami, o que a gente vai ver, né? Não tem porque o Brasil está localizado no meio de uma placa. Ele não está localizado na borda,
tá? Os países, as regiões que estão próximo dessas bordas, eles infelizmente estão mais suscetíveis a isso. Aí aqui eu coloquei uma fotografia de uma consequência, né? As casas, as construções, elas podem acabar demolindo. Tem várias notícias de casos, infelizmente, de pessoas que morrem nesses eventos, né? Esses abalos sísmicos. A gente chama de abalos sísmicos. Ó, como eu falei, abalos sísmicos. Então, o sismógrafo é esse aparelho aqui, ó, que ele pode ser tanto aqui na vertical quanto na horizontal, que vai registrar essas ondas sísmicas. O que são essas ondas sísmicas? Esses tremores, tá? Então, é um aparelho que vai registrar isso. Ele consegue detectar, ó, o local de ocorrência, ou seja, onde que começou, qual foi o hipocentro, o epicentro desse terremoto, tá bom? O local de ocorrência e a sua magnitude. Saber se vai ser um terremoto levinho, se vai ser algo mais grave, se vai ser um encontro assim, ó, bem de leve, vai ser um tremorzinho e nada vai acontecer, ou se vai ser de grande magnitude, que a gente vai ver umas escalas aqui que vão diferir nessa magnitude, tá bom? Olha lá. O sismógrafo, ele pode registrar tanto movimentos horizontais como movimentos verticais do solo. Ou seja, tanto, aqui não tem uma das placas, né? Tanto um movimento assim, isso daqui então vai ser na horizontal, quanto assim, ó. Tá? Quando umas vezes uma placa arrasta sobre a outra na vertical, tá bom? A importância, né? Ó, conhecer as causas dos terremotos e como se propagam as ondas permite realizar análises para prevenir ou minimizar os efeitos dos terremotos. Então, quando a gente conhece o que causa o terremoto, onde que ele pode estar mais suscetível a ocorrer, isso a gente pode nos fazer com que a gente se previna. Ou seja, uma coisa, construções mesmo de edifícios, de casa. Se eu tô falando de uma região que pode acontecer terremoto, eu tenho que fazer uma construção com condições que sejam mais firmes, né? Que não tenham grandes chances, por exemplo, de se destruir, tá? Que seja uma construção mais firme, mais bem feita, beleza? Aqui, ó, como que os terremotos são medidos? Como eu falei, existem escalas para medir isso. Igual quando a gente fala de temperatura, que vocês já ouviram falar da escala Celsius, escala Fahrenheit, que é o que tem lá nos Estados Unidos, aqui para medir os terremotos, a magnitude dele também tem diversas escalas. Tem a escala Richter, que é a mais conhecida, né? Muita gente fala sobre essa escala Richter e ela vai estar baseada, ela vai variar, né? De 1 a 10, vai até 10, sendo 10 um de abalo sísmico enorme, tá? Como tá aqui, ó, acima de 8, destruição completa. É aquela que é um choque tremendo que vai destruir tudo que tiver pela frente mesmo, tá? Então, vai de 1 a 10. Essa escala, a escala Richter, ela vai se basear nessa energia, nessa onda provocada, nesses tremores provocados. O que a gente utiliza bastante hoje em dia, ela é mais usual nos dias atuais, é a chamada escala de Mercalli. Mercalli é o nome do rapaz, do rapaz é ótimo, né? Do senhor que descobriu e que deu o nome a isso daqui, que fez essa escala aqui. Ela vai estar baseada, pessoal, no estrago que é causado pelo terremoto. Ou seja, ela é baseada mais assim, caiu muita casa, destruiu muita casa, a pessoa só, por exemplo, deu uma tremidinha, ou foi o suficiente para destruir um monte de construções, tá? Ela já é baseada mais nisso, e não aqui, como na Richter, somente nessas ondas provocadas, nesses tremores, tá? Como tá aqui, ó, por exemplo, na escala 1 da escala Mercalli, vibrações só registradas por instrumentos, você não sente nada. A 2 aqui, ó, pessoas em repouso, em andares altos, sentem tremor. Então, quando eu tô parada e eu paradinha, sinto um tremorzinho, tá? Como tá vendo? É quando como que a gente sente isso? A última, ó, a destruição total, topografia alterada, que é topografia, aquele relevo, né? Aquela imagem, tudo caindo, as construções, o solo todo rachado, enfim, tá certo? Depois, aqui, ó, o que eu coloquei é o seguinte, para comparar esses dois tipos de escala. Olha, um sismo de 7 graus na escala Richter, lembra que vai de 1 a 10?
Então 7 é uma coisa perigosa, ó. Um sismo de 7 graus na escala Richter ocorrido em um deserto inabitado pode ser classificado como 1 na escala de Mercalli, já que não produz danos. Mas num deserto não tem gente morando, não tem construção, não tem nada. Mesmo que seja um terremoto numa escala de 7 graus lá na Richter, vai provocar algum dano às pessoas, às construções? Não, eu tô falando de um deserto, então ele pode ser considerado 1 na escala de Mercalli. Entendeu um pouquinho dessa diferença então? Viu como que um tá mais relacionado ao tremor de fato, ao abalo sísmico, às ondas provocadas, à energia, enquanto que o outro, que é de Mercalli, está relacionado mais às consequências para a gente, às construções, para as pessoas, para o solo ali, tá certo? Continuando, vulcões. O vulcão, isso aqui eu achei legal, ó. Vulcano vem da palavra lá da mitologia romana, né? Lá na mitologia romana, vulcano significa Deus do fogo. Legal, né? Daí vem o nome dos vulcões. Vocês já viram a estrutura de um vulcão, né? Provavelmente também em filmes, em desenhos, alguma coisa do tipo. Quando tá aqui, ó, saem aquelas lavas, enfim. Além do magma, o que sai daqui, pessoal, é o magma. Lembra que é magma? Tá lá embaixo da litosfera, tem lá a crosta terrestre. Embaixo da crosta tem o magma, que é aquela coisa, aquele líquido meio pastoso, lembra? Que cria aquelas correntes de convecção. Esse vulcão é quando acontece, olha, às vezes uma fissura na crosta terrestre e aquele magma que está circulando ali embaixo da crosta, como ocorreu uma abertura, abriu mais, esse magma ele tá quente pra caramba, cheio de pressão, ele vai querer sair dali, tá certo? Então, aqui no vulcão, o que sai, essa coisa que a gente vê aqui, é o magma. Por isso que eu escrevi, além do magma, também saem pelo vulcão vários gases, cinzas e outros materiais, como os minérios que a gente vai ver, tá? Como é que ele é formado? Como é que é a formação dos vulcões? É pelo encontro de placas tectônicas, como eu falei, porque, ó, na hora que tem também esse encontro, quando se encontra, pode formar isso, ó, uma placa encostou na outra, aí essa região aqui, elas sobem, fazem isso aqui, ó, tá certo? E aqui embaixo, lembra que tá circulando o magma. Quando aqui, ó, tiver com muita pressão, quente pra caramba, esse magma vai sair por esse encontro aqui, como tá na figura, tá certo? Então, ó, formado pelo encontro de placas tectônicas, ou devido a uma fissura na crosta terrestre por onde a lava consegue passar. Lembra que eu falei que às vezes em algum terremoto do tipo pode acontecer fissuras, falhas geológicas? Tá bom? Também pode ser isso daí. Se tiver uma abertura, pessoal, na crosta terrestre, o magma pode escapulir por ali, tá bom? E o vulcão basicamente é isso, certo? Aí olha aqui o que eu coloquei. Qual a diferença de magma e lava? Magma é o material lá de baixo, material fundido composto por rochas, gases e vapor de água submetidos a alta pressão e temperatura. Como eu falei, é o que está lá embaixo, cheio de pressão, temperatura elevadíssima, doido para poder sair dali, doido para ter uma aberturinha e conseguir escapulir, tá certo? A lava, a gente dá esse nome de lava quando ela sai. Aqui ela ainda é magma, 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 magma. Pum, saiu. O que escorre lá por aquelas montanhas, lá no vulcão que a gente vê, já é chamado de lava. Lava é o material que chega até a superfície, ou seja, aqui, ó, após a liberação dos gases e vapor de água. Porque aqui, ó, magma, quando sai, libera o vapor de água, libera gases e escorre o que sobrou, que é o que a gente chama de lava, tá certo? Vocês estudaram lá no 6º ano, então para relembrar só do que são rochas magmáticas. As rochas magmáticas são aquelas formadas a partir dessa erupção dos vulcões, desse magma que é liberado e forma essa lava. Ou seja, quando essa larva, gente, não é larva não, tá? Larva são dos animais lá que a gente viu. Lavar, sem o R, tá? Quando essa lava encontra a superfície,
ela se resfria. Lembra que a gente falou que a temperatura lá embaixo é muito quente, são milhares de graus Celsius, né? Quando ela chega aqui na superfície, ela vai esfriar. Toda vez que esfria, lembra que vocês estudaram também lá no 6º ano? Ela vai se solidificar, tá bom? Então, quando ela solidifica, forma as rochas, que a gente chama de rochas magmáticas, tá certo? Aqui eu coloquei uma outra figurinha, olha, mostrando o movimento das placas. Aqui tem uma placa, aqui tem outra placa. O movimento delas, ó, o magma tá aqui. Ele vai, quando se afastar, sai aquilo ali tudo, ó. Ai, eu acho legal. Aqui eu coloquei, óbvio, os problemas causados pelos vulcões, então assim, as coisas negativas e alguns pontos positivos também. Olha aqui comigo. Pontos negativos. Pessoas podem morrer, porque tem muita gente, pessoal, que mora próximo de vulcões, tá? Tem muitas cidades que são vizinhas mesmo, que são próximas de vulcões ativos, tá? Então, infelizmente, na hora que o vulcão, que às vezes a gente vai ver também, na verdade eu posso falar, né? Não sei se tá aqui, não, tá no próximo slide, de como é que você consegue detectar, né? Quando que um vulcão vai entrar em erupção, você sente uns tremores na terra porque tá vindo aquele magma com pressão, saem pedaços de rocha, né? Você já consegue dar uma percebida, dá pra perceber quando o vulcão vai entrar em erupção. Mas enfim, a pessoa que estiver ao redor, próximo disso daí, ela pode morrer por queimaduras gravíssimas dessa lava, como eu coloquei. Pode morrer por intoxicação, asfixia dos gases que são liberados que a gente viu, tá certo? Outro ponto negativo disso daí vai ser destruição de prédios e outras construções devido aos terremotos durante a erupção, porque, gente, vem com muita força, vem aquele para poder sair. Então treme tudo, tem os terremotos. As construções, as casas, os prédios podem acabar sendo demolidas por conta desse terremoto, tá bom? Pontos positivos. Caraca, tem ponto positivo quanto a isso? Tem ponto positivo. Primeiro, fertilidade do solo, porque quando essa lava é liberada, traz junto com ela vários minerais, tá bom? E esses minerais ajudam, então, nessa fertilidade do solo. Produção de energia elétrica em centrais geotérmicos. A gente pode produzir energia elétrica, pessoal, através do calor que vem da Terra, que é o calor desse magma, dessas lavas, tá certo? Então a gente consegue produzir energia elétrica. Outro ponto positivo, atração turística. Tem muita gente que vai lá, que tem curiosidade de conhecer pessoalmente um vulcão, então vai lá para poder ver. Então é uma atração turística, olha, ganha dinheiro a cidade. Lembra que a gente falou disso também? E exploração de minérios, como eu disse, e estudo científico sobre o interior da Terra, porque a gente consegue, a partir disso, saber quais são os minerais que estão ali fundidos, né? Qual a temperatura, o que está acontecendo ali debaixo da Terra, tá bom? Depois, ó, tsunamis. Outra consequência desse movimento de placas tectônicas. O que são esses tsunamis? Ondas gigantes formadas nos oceanos ou grandes lagos. Os tsunamis são formados, gente, quando acontece um terremoto embaixo da água. Porque lembra que placas tectônicas são várias, distribuídas por todo o nosso globo terrestre. Existe encontro de placa tectônica que está debaixo d'água. Quando acontece isso, quando esse terremoto acontece no fundo oceânico, essa vibração intensa que a gente estudou lá no início dos terremotos vai causar essas ondas na água. É uma vibração muito forte, pessoal, que vem lá de baixo. Essa vibração, essa energia é transformada na onda que a gente vê, tá? Esse local de encontro, o local mesmo lá do terremoto, não causa ondas de grandes amplitudes, tá bom? Ou seja, aquelas ondas assim, ó, enormes. Às vezes dá só um negocinho assim, ó. Ela vai ficando cada vez maior quando vai chegando no litoral, na região litorânea mesmo, tá bom? Então, ó, nada mais é, como eu falei, de terremotos no fundo oceânico, tá? Quanto maior a energia envolvida no encontro dessas placas, ou seja, quanto mais forte for esse encontro, maior tende a ser a velocidade de propagação e a amplitude das ondas.
Isso daí parece lógico, né? Quanto maior for a pancada, maior vai ser a onda, maior vai ser a energia dessa onda também, tá bom? Aqui eu coloquei, ó, região de encontro, de impacto, é um terremoto que está acontecendo, só que lá embaixo do oceano, tá? Que vai se transformar, essa energia vai se transformar nessas ondas que a gente vê enormes, tá bom? É mais comum nos oceanos Pacífico e Índico. Por que é mais comum lá, gente? Porque está próximo desse encontro de placas tectônicas, tá bom? Aqui, ó, eu mostrei uma imagem, uma coisa interessante, que é o seguinte, toda vez antes de acontecer um tsunami, o mar recua. Olha aqui essa imagem que eu peguei, ó. Esse seria o normal. Antes de acontecer, ele volta, ele recua. Ele vem ganhando força para daqui a pouco formar essa onda enorme, plum, vai devastando às vezes cidades inteiras, tá? Ó, eles, né, os tsunamis, também podem ser provocados pela atividade de vulcões submarinos. Oi? Vulcões submarinos? Sim, porque o vulcão também não é pelo encontro de placas tectônicas? Não tem encontro de placas tectônicas embaixo do oceano? Tem, então sim, pode ser formado por lá. Ou ainda pelo deslocamento de grandes massas de terra ou gelo sobre os corpos de água pelo impacto de terremotos. Então, por exemplo, uma grande geleira, se aquele gelo quebra, uma massa grande, né, e cai no oceano, causa uma vibração ali na onda também, né? Pode acabar tendo esses tsunamis. Mas aí a magnitude disso daqui é bem menor do que do encontro das placas, tá? Beleza! É isso! Finalizamos então aqui o nosso capítulo 9, tá bom? Como eu falei, a gente dividiu nessas 2 semaninhas, agora fechou de vez, só que dessa vez eu também não vou separar os vídeos de exercício não, vamos seguir direto para os exercícios do livro, porque a gente vai corrigir exercícios do livro aqui e na nossa transmissão ao vivo, tá? Quanto mais exercício nós fizermos do livro, melhor, não é mesmo? Então olha aqui comigo, acompanha. Primeiro, ó, página 184, questão 4. Ó, não se preocupem, porque as outras vai estar lá na listinha de transmissão ao vivo para vocês fazerem pra gente corrigir juntos, tá bom? Então, ó, 184, questão número 4. Leia a notícia a seguir e responda a questão. Eu não coloquei aí, pessoal, a notícia porque era muito grande, né? Mas aí eu peguei aqui, ó, o livrinho de vocês para poder a gente ler juntos. Então, vamos lá, ó. Fala o seguinte: forte terremoto abala cidades do oeste do Japão. Não há vítimas nem risco de tsunami, porém mais de 170 mil casas ficaram sem luz. Estou lendo aqui com vocês. Acompanha comigo aí. Tóquio. Um forte terremoto de 5,3 graus de magnitude sacudiu o oeste do Japão às 7h58 do horário local, na região de Osaka, com o epicentro situado a 15,4 quilômetros de profundidade. Autoridades disseram que não houve vítimas e que não há risco de tsunami. O abalo causou apagões em algumas regiões e provocou a interrupção no tráfego ferroviário em uma hora de forte tráfego, mas não gerou pânico entre a população. Aí agora sim, vamos ver o que ele quer aqui que eu já coloquei nos slides para você, né? Primeiro, letra A. Qual é o tema principal da notícia, galera? Que a gente acabou de ver, ele vai falar sobre o quê? A ocorrência de um terremoto no Japão. Não se preocupa, tá? Ó, depois tá aqui o gabarito. Eu acho que eu já vou deixar aqui porque vocês ficam, eu acho que fica mais fácil. Vocês ficam ansiosos para saber a resposta, eu acho. Eu vou lendo no livro aqui a pergunta e já deixo a resposta aqui para vocês. Aí na letra B fala o seguinte: de que maneira a localização geográfica do Japão favorece a ocorrência de terremotos e tsunamis? Toda vez que a gente fala disso, né, desses abalos sísmicos, o Japão é sempre mais citado, tadinho. Ele tá ferradinho mesmo, infelizmente. Por quê? Por que ele se encontra nessa situação? Porque ele está próximo do encontro de placas tectônicas. E ele está em encontro daqui, ó. O Japão está localizado entre a placa eurasiana das Filipinas e do Pacífico. Olha depois aquela questão, ó, aquela figura que tem no livro de vocês, mostrando todas as placas tectônicas. Tenta identificar ali o Japão. Ele está bem próximo desses encontros, tá?
Então, ó, a movimentação dessas falhas pode provocar os terremotos. É por isso que lá tem bastante coisa. Depois da letra C. Que tipo de consequências podem resultar de um terremoto com essa magnitude, gente? Então, olha lá, uma magnitude que ele foi falado de 5,3 graus, né? Então, ó, encontro de placas, terremoto, pode provocar a destruição de edifícios, de casa, como eu coloquei aqui, ó, causar danos em edifícios mal concebidos ou causar danos menores naqueles edifícios que são bem construídos, né? Quanto melhor for a construção adaptada a esse tipo de abalo sísmico, menor vai ser a consequência, né? Depois, letra D. Que relação podemos estabelecer entre tsunamis e terremotos? Opa, o que eu falei, hein? Ó, tsunami e terremoto. O tsunami não é como se fosse uma consequência de um terremoto provocado lá no fundo oceânico? É basicamente isso. Tsunamis são essas ondas gigantes, só como eu coloquei, formadas nos oceanos e grandes lagos, normalmente por falhas no fundo oceânico, quando uma massa de água é empurrada para cima. Os terremotos que ocorrem no fundo oceânico podem gerar um tsunami, né? A gente acabou de falar sobre isso, tá certo? Então essa é a relação. O terremoto que acontece no fundo oceânico pode gerar um tsunami. É basicamente isso, tá? A resposta é até mais simples para vocês colocarem. Depois, página 185, questão número 5. Fala lá o seguinte: o que são tsunamis, como eles são formados? Acabamos de falar, Creuza. Enfim, tsunamis são ondas enormes, mais uma vez, formadas nos oceanos ou em grandes lagos. Como é que são formados? Normalmente pela ocorrência de terremotos no fundo oceânico, que empurram uma massa de água para cima, gerando ondas muito fortes. Mas também vimos que pode acontecer um tsunami não só por esse encontro, não só por esses terremotos no fundo oceânico, mas também quando cai um pedaço de gelo muito grande no oceano, lembra? Pedaços de rocha, ó, pela atividade de vulcões submarinos também, como eu falei, ó, deslocamento de grandes massas de terra ou de gelo sobre os corpos de água. E meteoros também, óbvio. Se cai um meteoro lá na água, no meio do mar, blum, 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 vai causar aquela onda enorme também. Tá certo? Depois, eu acho que essa daqui é a última. Página 185, questão 8. Qual a diferença entre magma e lava? Que a gente falou no início, lembra? Existe uma diferença entre eles. Magma é o que está lá embaixo da nossa crosta terrestre, que causa aquelas correntes de convecção. Ela é formada, olha, por rocha fundida, gases, vapor de água. Já a lava é o material que chega à superfície depois de já ter ocorrido a liberação desses gases e do vapor de água, tá bom? E aí, quando essa lava se solidifica, forma o que a gente falou das rochas magmáticas, por exemplo. Certo? Eu acho que foi, né? É, isso aí. Bom, pessoal, ficamos agora de fato por aqui, né? Fechamos todo o nosso capítulo 9, graças a Deus. Espero que vocês estejam muito bem aí na casa de vocês, entendendo, acompanhando. Não deixem de perguntar lá na nossa live, se tiver dúvida, questiona. Professora, não entendi isso. E a gente retorna, tá bom? Fiquem bem, que aí na semana que vem a gente fala do capítulo 10, tá certo? Um beijo. Pessoal, tchau, tchau.